É roubado demais saber se comunicar. Imagina duas pessoas disputando uma vaga, um relacionamento ou uma promoção. Uma consegue, outra não. Muitas vezes a competência que é medida é a própria comunicação. Hoje eu vou te mostrar a habilidade que mais te atrasa se você não desenvolver e o que tu pode já fazer durante essa semana para ir em direção a isso e já começar a treinar. Você já deve ter visto ou conhecido uma pessoa que tu olha e fala, poxa, essa pessoa não tem nada demais, ela não estuda tanto, ela não é tão focada quanto eu, e essa pessoa se desenvolve e consegue muito mais coisa que você. E tu olha e fala, caramba, que injustiça. Só que, bicho, não é injustiça não, tá? Porque a comunicação, você saber falar, você saber se posicionar, você saber se colocar em lugares, faz parte do seu repertório de habilidades básicas humanas. Porque tudo é construído com base num relacionamento. Somos animais sociais. Vou te mostrar nesse vídeo a importância de você desenvolver de fato essas habilidades aí. Me chamo Vitor Rony, especialista em atendimento masculino. Esse é mais um Café com o Vitão. Clica, comenta, se inscreva aqui no meu canal para você ver mais vídeos como esse. Vamos lá. Tu pode ser o melhor no que você faz, mas ao mesmo tempo você pode ser mal interpretado, você não pode não ter tantas oportunidades e principalmente perder oportunidades porque você não está conseguindo se comunicar de uma forma adequada. Saber se expressar é uma habilidade que você precisa desenvolver quanto antes. Por quê? Imagina um mundo. Você nasce, você começa a desenvolver relações verbais com seus pais, com as pessoas em volta, depois no colégio, e esse colégio vai para o ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, curso técnico, seja o que for, mercado de trabalho, formação de família e tudo. Esse é todo o script que a gente tem quando adulto. Não estou falando que é o correto ou é o caminho aqui. Esse não é importante. Acontece que todos esses espaços você vai se relacionar com outras pessoas. Você vai precisar desenvolver essas habilidades em sua vida, porque sem pessoas você não vai ter relacionamento. E você precisa de outras pessoas para viver. Somos seres sociais. O ser humano, ele desenvolveu-se e evoluiu através de milênios de sociedade em grupos. Ele precisa se pertencer a grupos. Temos essa necessidade no nosso próprio DNA de estar em contato com outras pessoas. Sem eles, sem outras pessoas, a gente não sobrevive, infelizmente. Então, uma das formas principais de saber se relacionar com outras pessoas é falando, se expressando, entendendo o lado do outro e conseguindo ali tirar o que uma relação saudável pode te oferecer. E sobre a comunicação, eu vou dividir esse vídeo em 3 aspectos. Primeiro, como se comunicar. Segundo, como ser assertivo sem ser agressivo. E terceiro ponto, como você impor limites sem culpas, que isso também faz parte da comunicação e eu vou te ensinar os segredos aqui durante o vídeo. A comunicação, ela não se restringe a apenas falar bem. A comunicação, ela está envolvida em você se expressar, você ouvir o outro, solucionar, evitar problemas, planejar, tudo isso. Quando você tem um problema em casa e você se desentende com sua namorada, com sua esposa, sua noiva, ou com seu marido, o que é que acontece? Você vai, fala uma coisa, a pessoa não entende muito bem, isso traz um gatilho e vocês começam a briga. Justamente porque um não entendeu o outro e o outro não soube se expressar e o outro não entendeu. Isso já é um problema de comunicação, um ruído de comunicação. Então, muitos problemas em relacionamentos são evitados também quando você começa a se expressar de uma forma adequada. E isso também se estende ao trabalho. Você fechou um projeto, você criou algo, você gostaria de passar isso para a equipe não capta a sua ideia, ela não está na mesma página, ela começa a não dar tanta importância para aquilo que você trouxe. Muitas vezes não é só culpa da pessoa, mas a forma que você trouxe, como você se comunicou, como você se posicionou também faz diferença. Então, comunicar-se no trabalho, em casa, é crucial para que você consiga desenvolver-se nesses ambientes. Te convido também para pensar quantos problemas na sua vida hoje eles foram criados ou poderiam ser evitados se você conseguisse se expressar da forma que você gostaria e da forma que você precisa. Se comunicar envolve habilidade. Você percebe que tem pessoas que são mais desenroladas, elas conseguem entrar em ambientes, conseguem ver coisas, conseguem falar com pessoas que nunca viu na vida, conseguem, em uma sentada de mesa, ela consegue conversar contigo parecendo que você já conhece ela há muitos anos. Essa é uma habilidade social que essa pessoa tem de uma forma muito bem desenvolvida. O que é que pode acontecer? Algum dos aspectos da comunicação também envolve a própria personalidade. Tem pessoas que naturalmente vão ter a personalidade um pouco mais extrovertida, isso vai facilitar que ela consiga se comunicar. Mas mesmo você que é introvertido, tímido, que não tem muitas habilidades, você consegue, com prática, entrar nesses ambientes e começar a se expressar um pouco mais. Claro, você não vai precisar mudar sua personalidade como um todo, mas você consegue amadurecer essas habilidades treinando justamente de uma forma mais coerente, consistente, tendo resultados disso e conseguindo aplicar isso diariamente na sua vida.
Então, uma tarefa para você aí. Então, sempre que você encontrar uma pessoa, seja no mercado, na fila, na portaria do seu prédio, dá um bom dia, comece com esse small talk que vai te ajudar a destravar e você vai ver que as pessoas elas também querem se relacionar. Elas também querem falar, nem que seja um pouquinho ali, porque está na nossa própria natureza. E também você talvez vai conseguir essa atenção delas se for uma preocupação sua, se você está sendo inconveniente ou não. Se comunicar bem não apenas você falar, você também precisa expressar o que você sente e é aí que a maioria trava. E essa trava ela pode ser diversas coisas, desde a própria falta de autoestima, que esse não é um vídeo para discutir isso, mas também a própria forma de fazer isso. Porque toda vez que a gente se imagina alguém... Imagina aí, ó, exercício. Imagina alguém se posicionando ali firmemente, uma ideia dela, o que ela acha. Cara, com certeza essa pessoa ela vai estar com raiva, ela vai estar se expressando, ela vai estar sendo agressiva. Mas não. A assertividade, que é uma habilidade necessária, é quando eu entendo minha necessidade, meu incômodo, eu preciso falar aquilo, eu levo em consideração o que a outra pessoa está sentindo, levo em consideração a outra pessoa e proponho uma solução com base nas duas coisas. Não é uma coisa por cima da outra. É entender o lado e conseguir falar da melhor forma possível. E eu vou te dar um exemplo. Você chega para o seu chefe para falar que você precisa de um aumento porque você está trabalhando, está entregando, você está sempre líder ali na empresa, nos resultados, você fica até um pouquinho mais tarde, você faz hora extra, e você necessita realmente desse aumento. Ao mesmo tempo, você sabe que a empresa ela não está tão bem, o momento econômico não está tão bom assim, a margem está apertada, e você sabe que isso é um problema. E talvez seja uma coisa que seu chefe vai recusar, e de fato ele vai chegar e não vai te dar esse aumento. O que é que você pode fazer? Você pode entender o seu lado. Poxa, chefe, eu queria trazer aqui para você, olha o que eu entreguei, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, eu tenho essas ideias aqui para implementar, eu gostaria de pedir um aumento aqui de X%. Eu entendo, aí entra o ponto de entender o lado da outra pessoa. Eu entendo que a empresa não está tão bem, que a empresa, eu sei como o momento econômico está, eu sei como é difícil, mas eu acredito que eu consiga entregar um pouco mais também. Eu sinto que ainda dá sim para eu receber um aumento com base no que eu entrego, e assim eu entendo também que vai ser difícil para a empresa e eu valorizo muito estar aqui. E com certeza eu vou fazer mais e me esforçar cada vez mais. Ou seja, você viu sua necessidade, você expressou o seu desejo de ter um aumento, você entendeu o lado do teu chefe ali, da empresa em si, whatever, e você propôs uma solução que é pedir, de fato, você se posicionou, você propôs a solução que você gostaria, inclusive até para você trabalhar mais. A resposta que você vai ter não necessariamente vai ser uma positiva ou uma negativa. Mas quando você se posiciona, você sabe o que você merece. E bicho, convenhamos, se tu traz muitas coisas, se tu traz fatos, se você consegue expressar muito bem a forma do que você gostaria, o que você merece, o que você pretende, se você, a princípio, não ter o resultado que você gostaria, aí também é outro problema, se você vai continuar ou não naquela empresa. Mas perceba, a ação de você se comunicar já abre portas para que você se sinta capaz de falar coisas difíceis. E começa no small talk, você falando coisas básicas, você vai para coisas mais difíceis, mais relevantes, e a partir daí você começa a perceber um mundo de possibilidades. Porque, bicho, se tu não receber esse aumento, talvez procurar outro emprego, que já vai te facilitar a comunicação na próxima entrevista, você sabe exatamente o que te fez sair daquela empresa, o que você entrega e tudo mais. Então, também é um exercício de auto-reconhecimento para que você consiga entender o que você merece e o que você pode fazer. Então, perceba, saber falar, saber expressar, pode ser um grande motor para você conseguir mudar de vida, conseguir expor o que você espera e também se comunicar bem, entendendo o lado do outro, conseguindo manejar melhor alguns conflitos. E essa mesma equação que eu trouxe aqui sobre o seu trabalho pode servir também para relacionamento. Se você tem uma solicitação que você gostaria de fazer para sua namorada, você traz o seu incômodo, você fala para ela que entende o lado dela, que é difícil, e propõe uma solução. Então essa equação de incômodo, reconhecer o lado do outro, propor solução, vai te ajudar a ser mais assertivo, atingir melhor seus objetivos e vai te ajudar na comunicação. Desde o início do vídeo estou falando, comunicação das coisas mais roubadas que você tem. Seja claro, fale exatamente o que você está sentindo. Porque assim, um dos aspectos da comunicação é você conseguir reconhecer como o outro está, como ele está se expressando, as emoções do outro. E aí que muitos homens erram. Por quê? Os homens desde cedo eles são ensinados a não expressar suas emoções que não seja agressividade ou raiva. Uma tristeza, ansiedade, muitas vezes é reprimida ali pelos pais, é reprimida pelas pessoas em volta, como coisa de mulher, que não pode, homem de verdade não tem isso. Então, muitos homens eles crescem com uma capacidade reduzida de reconhecer a si mesmo o que está sentindo. Tem um incômodo, esse incômodo muitas vezes é, tô sentindo uma agonia, aqui tá estranho, é uma ansiedade que ele não consegue reconhecer que é uma ansiedade. Ou então ele tá triste, desanimado, ele tá irritado, ele não consegue reconhecer que ele tá desanimado, triste ou com humor deprimido.
porque é difícil comunicar e isso também facilita com que ele não peça ajuda para outras pessoas, porque, de novo, é errado demonstrar essas emoções diante de todo esse contexto cultural que o homem ele é exposto. Só que tem um problema. Quando o homem ele não reconhece a si mesmo nas suas emoções, é difícil ele reconhecer a do outro, porque ele não vai saber muito bem. Então, uma das formas de você reconhecer o outro, conhecer o lugar do outro, é justamente reconhecer, primeiro, as próprias emoções, o que eu estou sentindo, o que está passando comigo, para eu conseguir identificar melhor nas outras pessoas e propor diálogos e propor soluções ali que sejam mais assertivas para todo mundo. E esse é um trabalho também de autorreconhecimento. O processo de terapia ajuda realmente se você está sentindo desanimado, sentiu que está perdendo a vontade de fazer as coisas, se você sentiu que não está bem, está mais estressado, mais irritado que o normal, sugiro fortemente você buscar ajuda, principalmente ajuda psicológica, vá no psiquiatra, converse com um amigo. Sei como é difícil, tem muito estigma, mas com certeza você vai ser acolhido nos ambientes que você tem confiança se você trazer de fato o que você está sentindo. Não carrega esse peso sozinho. Quando eu não consigo reconhecer minhas emoções, eu não vou conseguir reconhecer no outro. Isso vai gerar o quê? Problema de comunicação. E eu vou ser uma pessoa que eu não consigo me comunicar bem. Porque eu nem me reconheço, não consigo identificar o que o outro está pensando, e isso vai fazer com que eu não desenvolva, não me arrisco, eu não consigo ali me expor nos ambientes, eu não consigo fazer as coisas, e consequentemente eu vou travando a minha vida com o tempo. Se você se identificou com isso, todo esse exemplo que eu dei, deixa um comentário se você já teve uma situação parecida, se em algum momento você sentiu que você não estava conseguindo falar, se expressar bem, essa dificuldade de falar o que você quer, isso realmente também pode não ser 100% culpa sua. Também vem de um contexto cultural que você está envolvido, mas agora você tem a oportunidade de começar a mudar isso aos poucos para que você melhore sua vida. De fato, você é o responsável pela melhora da sua vida. E outro ponto, quando eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo, eu consigo, presta atenção, expor limite. Você consegue entender o que você gosta, o que você não gosta e falar, solicitar com que as pessoas que fazem coisas que você não curte, para elas pararem de fazer aquilo. Porque se você não consegue expressar e as pessoas continuam te tratando de uma forma diferente, você não está conseguindo nem falar para aquela pessoa que você está sentindo que você gostaria. Isso vai fazer com que isso trave também a sua vida nesse ponto. Então, quando você aprende a se comunicar, você aprende a entender e colocar limite pontual nas situações. E é muito mais fácil fazer isso quando você reconhece suas emoções, você começa a entender o ambiente, começa a entender o que está te incomodando, para você falar, bicho, não gostei da forma que você me tratou, não gostei daquilo que você fez, poderia parar, por favor, por gentileza? Não gosto, desaprovo, não quero que você repita aquilo. Se você está numa relação, numa amizade, num trabalho que as pessoas ficam falando coisas para ti, te destratando, não te valorizando e tudo, se elas passam muito tempo fazendo isso, talvez seja um sinal para você, meter o pé dali, porque o pessoal não te valoriza, não é um lugar que você talvez não queira estar. Então, isso facilita. Mas se você comunica o que você quer, o que você está sentindo, as pessoas entendem e não repete mais aquilo, você conseguiu estabelecer um limite. Então, presta atenção. Quanto mais você fala, quanto mais você se comunica, melhores vão ser seus relacionamentos. Porque você não vai aceitar qualquer coisa e tudo que te incomodar você vai conseguir falar, além de você reconhecer melhor quando as pessoas elas não gostarem de algo que você faça, e isso te dá mais reflexão, mais insight para você melhorar suas relações. E as consequências de você não expor seus limites são várias. Relacionamentos desgastados, você sempre está ressentido com aquela pessoa e você não falar diretamente com aquilo, piora a tua relação, você não se sente confortável com ela, e isso vai desgastar os seus relacionamentos, bicho. Tudo porque você não colocou limite, não falou aquilo que tu precisava falar e o relacionamento desgastou. E eu entendo também que você não aprendeu sobre isso durante a sua vida. Mas estou te falando aqui, papo de brother. Aprender a se comunicar é a coisa mais roubada que você pode fazer. Vai te ajudar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional e na sua vida pessoal, no sentido de autoconhecimento. E além disso, não é de uma hora para outra que você vai aprender. É com exemplos, é fazendo, praticando. Cada vez mais que você se expõe, no início é desconfortável, você vai sentir aquele medo, aquele receio, só que com o tempo as recompensas elas aparecerão e você vai entender que poderia ter feito isso antes e que isso é uma habilidade que vale a pena investir cada vez mais. Então, decora essa frase aqui para expor limite. Não gostei do que você fez, gostaria que isso não se repetisse. Não gostei do que você fez, gostaria que isso não se repetisse. Essa frase poderosa vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. A comunicação abre portas, você entender o outro, sabendo se comunicar, vão melhorar os seus relacionamentos, tendo assertividade e colocando limites vai ser a cereja do bolo para que você vire uma pessoa que consiga desenrolar, que você consiga reconhecer seu lugar e você consiga se expressar
as ideias, as opiniões, aquilo que você gostaria de falar emocionalmente também, certo? Aprenda a se comunicar, a habilidade mais roubada que muitos homens acabam não dando atenção para isso e vão acabar caindo em papo de pessoas que não são tão preparadas assim, te dar exemplos negativos, e isso vai piorar a sua vida cada vez mais. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva, compartilhe, olhe vídeos antigos que pode ter alguns que pode te ajudar, e muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.